quando eu digo assim, esquece o teu trabalho por 5 segundos, tu não tem o trabalho, tu não tem a empresa, que vida que tu tem? E eu acho que aqui que está o Deus que tu traz, entende? A pessoa se dá conta de o que resta, né? Eu acho que é disso que nós estamos falando, né? Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo e o mais querido do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Você que está aí investindo essa hora semanal, esses 60 minutos dos nossos episódios, seja no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, levando o pet para passear, os filhos na escola, na academia, enfim. Todos vocês que nos escrevem, dão o seu feedback. Eu espero que vocês, depois de ouvirem os nossos episódios, possam se tornar mais felizes, mais preparados, mais inspirados para enfrentar o desafio do dia a dia e também, por que não, dependendo aí do tópico, e hoje um tópico excelente e fundamental nos tempos que vivemos, se sentir mais curado, mais evoluído e mais saudável. O meu abraço digital a todos vocês. Lembrem-se sempre da nossa máxima: reflexão, pensamento de forma crítica. Não é de hoje que nós estamos falando que o mundo está mais ansioso e frágil. Aqui mesmo no nosso podcast nós já tivemos alguns episódios falando de saúde mental, de cultura digital, impacto nos relacionamentos, impacto nos comportamentos. Em 2019, quando eu atendi o congresso do SHREEM, antes da pandemia, já diversos estudos falavam o quanto os profissionais estavam ansiosos e a preocupação do RH com o aumento dos quadros de patologias psicoemocionais. E após a pandemia, em 2022, os congressos internacionais retomaram esse tema e apresentaram novas pesquisas. Houve ali, no ano passado, por exemplo, um número muito chocante, que 8 em cada 10 americanos já tinham passado ou estavam passando por quadros de ansiedade leve ou até burnout. A cultura digital de resultados rápidos e produtivos amplifica essa situação caótica de saúde. Então, hoje, nós falaremos sobre a cultura digital e os seus impactos na saúde mental. E para falar conosco sobre esse tema, hoje nós temos ela que é psicóloga, formada pela PUC do Rio Grande do Sul, tem 30 anos de experiência em gestão de recursos humanos no mundo corporativo e também atua na sua consultoria com mentoria de carreiras, saúde mental e atendimentos psicológicos também. Foi coordenadora de RH, por exemplo, na Telefônica, na Companhia Siderúrgica Nacional, na Coca-Cola, foi gerente de recursos humanos na Student Travel Bureau, a STB, e desde aí de 2020 na Lisiane Tolguinha Saúde Mental, espero ter falado corretamente, sua empresa de consultorias de carreira, saúde mental, desenvolvimento profissional. Ela dedica-se a promover o desenvolvimento humano e profissional através de uma abordagem integrada que combina a psicologia clínica e o seu conhecimento organizacional. Se a sua empresa necessita de apoio em psicologia organizacional para desenvolver projetos e desenvolver talentos, desenvolver a sua liderança, desenvolver a sua cultura organizacional, esse episódio é para você. Se você precisa de aconselhamento de carreira para auxiliar e se você encontrar o seu propósito e significado da sua carreira, escuta esse episódio que ele é para você. Transição de carreira, planejamento profissional e desenvolvimento de projetos pessoais,
aqui está o seu episódio, escute até o final, que você vai ter dicas valorosas e sabedoria e conhecimento de sobra. É com alegria e honra que damos as boas-vindas a Lisiane Tolguinha. Bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco aqui. Muito obrigada, Michel. Falou corretamente, sim ou não? Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar um pouquinho, né, nessa sua trajetória, né? Atende públicos diversos, diversos tipos de profissionais, profissionais de diferentes etapas na carreira. Uhum. Quais são hoje as principais dores, né, Uhum. dessas pessoas em termos de saúde mental, ansiedade, enfim? Conta um pouquinho para a gente Tá bem. dessa experiência. Então, Michel, né, como o que eu observo, e desde a época em que eu trabalhava ainda no ambiente corporativo, com recursos humanos, né, e hoje trabalhando nesse atendimento e na assessoria, o que eu mais observo é essa busca desenfreada, né, esse aceleramento de tudo, né, e quando os profissionais me procuram ou empresas me procuram, é muito para estar verificando de que forma lidar com esse nível exaustivo de exigência. Né? Então, isso sobrecarrega muito, né? E aí, quando eu falo de um nível de exigência, eu não estou falando somente das empresas, mas do próprio profissional, que muitas vezes se exige além, né? Porque ele não para refletir o que ele está fazendo, às vezes, parece. Então, as principais dores, sem dúvida, é a ansiedade, quadros de depressão e o próprio burnout, né? Que tanto se fala, né? Então, é isso que eu observo, né? Um nível parece que nunca está suficiente. A gente está correndo, né? E como aqui a gente está falando do impacto digital, né? Da cultura digital, que acaba acontecendo isso, né? Então, até o que eu observo, até momentos que deveriam ser de lazer, eles acabam sendo ocupados por uma demanda incessante de busca de algo, né? Ou eu parei de trabalhar, mas eu continuo ali, né? Acessando as redes, acessando todas as plataformas que tem, porque a sensação que eu percebo que as pessoas ficam é que se elas não olharem, elas vão perder alguma coisa, né? Sem nem saber o que elas estão procurando. Então, hoje eu vejo muito isso, né? Isso é uma adição, né? A pessoa vira adicta da tecnologia, né? Isso, exatamente. Né? Então, vira adicto da tecnologia. E sim, eu falei, né, de ansiedade e depressão e burnout, mas também existe aí um percentual bem significativo de adição mesmo a drogas, né? E aí, drogas, eu falo também a questão de anfetaminas, né? Também tem isso como uma busca de um prazer, né? Um suposto prazer, ou para aliviar. E aí, onde é que entra isso, né? Na questão de, eu não consigo dormir, ou eu estou muito acelerado, então, assim, né? Eu não consigo dormir, vou tomar isso. Eu estou muito acelerado, né? Vou tomar aquilo. E aí, quando vê, também tem esta adição, tem uma adição química também, né? E a adição digital, ela também tem acontecido, né? Porque as pessoas acabam, muitas vezes, nesse sobressalto do sono, porque é um dos indicadores que eu analiso para verificar A qualidade do a sono. qualidade do sono, né? Então, assim, não é raro eu escutar de clientes ou pacientes meus que na madrugada acordam num susto, como se tivesse, pela questão de, eu tenho que fazer alguma entrega de trabalho, né? E imediatamente pega o celular, mas não sabe nem o que vai olhar. Entendi. E aí, quando Então, vê, passa 2 horas ali vendo nada. isso. Não sei o que fui procurar, mas aí vi uma coisa interessante, aí vi outra. É isso aí. Aí quando vê às 5 da manhã, daí eu tenho que acordar às 6 ou às 7, porque eu tenho que trabalhar. E aí vai virando uma bola de neve, né? Então, quando eu faço a pergunta, né, para o meu cliente, o que na madrugada tu vai olhar no celular? Para pensar nisso. Não sei, só que eu não consigo não olhar. Porque é como se... E aí vem isso que eu falei antes, assim, como se ele fosse perder algo, né? E independe, esse quadro independe do nível hierárquico, ou quanto maior o cargo, maior essa sensação de necessidade de entrega, de autocobrança. Como que você vê? Aí eu vou falar da minha percepção, é empírica, né? Tá. Assim, mas eu percebo que quanto mais alto o nível hierárquico, tem um nível de exigência maior. Tá. Então, não que as camadas, os outros níveis não tenham,
né? E claro, acaba que o público que eu atendo acaba sendo esse, mas eu acho que daí tem uma cobrança ainda maior pelo papel que ele está representando. Uhum. Então é uma necessidade, vamos chamar assim, pessoal, mas também tem a necessidade do papel de líder que eu tenho. Então, mais ainda, eu preciso demonstrar que eu sou um líder capaz, que eu sou um líder de alto desempenho, né? Então, tem tudo isso. Que é a cobrança que tem de si próprio. Eu quero trazer sempre isso. Acho que tem a cobrança da cultura, tem a cobrança das empresas, mas tem a cobrança, muitas vezes, da própria pessoa. Mas essa cobrança das pessoas, né? Essa cobrança, essa autocobrança, Uhum. você não vê que é uma característica que vem se acentuando nos últimos anos, devido ao fato das pessoas se compararem uma com as outras, principalmente nas redes sociais, né? Aonde hoje a gente até brinca, né? Em vez do LinkedIn é o LinkedDisney, né? Uhum. É, o Instagram, que eu vi outro dia uma charge muito interessante, que tem um homem e uma mulher, ele pergunta para ela, qual é a sua profissão? Ela fala, eu sou modelo no Instagram. Uhum. E você? Ele fala assim, eu sou o soldado do Counter-Strike, né? Que é aquele jogo de videogame, né? Então, as pessoas se colocam, né, como perfeitas, como felizes, e isso gera, né, naturalmente um quadro comparativo que a pessoa fala, poxa, eu também Claro. preciso ser, e isso vem se acentuando nos últimos anos? Sim, sim. Eu acho que tu traz um ponto bem importante que é a comparação, é verdade. E aí eu vou voltar, né, na pergunta anterior, agora que tu me trouxe isso, assim, essa comparação, ela atinge todas as camadas daí, né? Então, assim, e aí a gente vai falar de níveis de maturidade para lidar com isso, né? Mas mesmo as pessoas mais maduras, elas estão tendo dificuldades, né? Então, vou falar quem está entrando, se eu vou falar em termos de carreira, quem está iniciando, um trainee, ou, enfim, ele vai ter essa necessidade da comparação e do imediatismo, né? Então, assim, eu tô me comparando com alguém que eu quero ser, mas eu quero ser em 6 meses. E o que que eu tenho que fazer para isso, né? Então, o que as redes estão trazendo, o mundo, a era digital, sim, é essa comparação. E é o que leva ao que eu comentei, assim, de nunca ser o suficiente, né? Porque hoje a referência é esse, então eu quero ser como esse. Agora não é mais. E aí o que eu percebo, muitas vezes, é que a pessoa parece que ela perde uma identidade, tá? Mas o que efetivamente tu quer ser? Para pensar onde que tu quer chegar, qual é o teu objetivo, né? Então, fica muito na comparação, como tu tá trazendo. Acho que esse é um dos indicadores, sim. Acho não, é um dos indicadores que leva à ansiedade e principalmente à depressão, porque vem a comparação, né? Sim, e aí aquela sensação de falta de completude, né? Isso. E aí a pessoa fica angustiada Uhum. em não ser aquilo, né? E aí ela fica buscando algo que muitas vezes é intangível, né? Uhum. É interessante, ontem eu estava dando uma palestra sobre inteligência artificial na era da volta. Uhum. Ainda bem que o pessoal que nos ouve já sabe das gafes, né? Uhum. É a importância da inteligência emocional em tempos de inteligência artificial, Uhum. né? Uhum. E foi para um público da área da saúde, Bacana. né? E aí estava interessante que tinha uma moça que estava caindo de sono, né, na palestra, né? Uhum. E aí, num determinado momento, a gente acabou ela fazendo alguma pergunta, e aí a gente falou, bom, como que é o seu uso, né, do celular? Você acorda depois que você bate no despertador algumas vezes para ele adiar, né, o toque. Você já pega o celular e você já começa a ver a rede social sem antes tomar um café? Já. Uhum. Então eu falei assim para ela, bom, pensa o seguinte, né? A gente não precisa ser nem neurocientista, né? Nem médico, Uhum. né? Mas pensa assim, o seu cérebro está numa situação de repouso, né? Assim como o seu corpo. Imagina que você acorda e já sai correndo uma maratona. O que que vai acontecer? Você pode Uhum. ter uma arritmia, você pode Uhum. desmaiar de uma hipoglicemia, né? Imagina o que você faz com o seu cérebro Uhum. deitado na cama, já vendo um monte de notícia. Então você está pegando o seu cérebro de um estado de repouso Uhum. e já colocando ele Uhum.
a 5.000 RPM, né? Então, isso já vai te fazer levantar estressada. Sim. Aí você vai pegar o transporte público, né? Ou o seu carro, e aí você para no farol ou tá sentado no ônibus, no metrô, aquela chuva, um monte de gente, trânsito, barulho, e aí você abre o Instagram e vê aquela pessoa no iate, nas Ilhas Maldivas, né? Aí você já começa falando, nossa, que vida de, desculpa, merda, né? Que eu tenho, né? Então você já tá acelerado Claro. e já tá se comparando e já tá triste. Isso. Como é que você vai chegar no trabalho, né? A pessoa vai falar bom dia, você vai falar bom dia por quê, né? Sim. É bem esse ponto, Não é? na autoestima, no meu questionar minha capacidade, É. né? E aí, agora você imagina, né? Aí você começa a ser cobrado ainda. Então você já está num estado de alerta máximo, de ansiedade, nervoso porque você não está lá nas Ilhas Maldivas e que alguém começa a te cobrar. Então, a gente, esse quadro, né? A gente pintou ali para ilustrar um pouco a importância de controlar as emoções, né? De controlar de forma inteligente as emoções, né? Inteligência emocional, para que você possa ter ali um antídoto, né? Contra todo esse ambiente que nós estamos vivendo de excesso de cobrança, né? E a era digital, ela traz muito isso, né? Eu lembro quando a gente estava começando a carreira em 99, na verdade eu comecei a carreira em 94, mas vamos falar, estágio, né? Ainda jovem, 14, 15 anos. Em 99 eu entro no setor automotivo, né? Me formando engenheiro, minha primeira graduação. Eu lembro que, nossa, como era gostoso, porque tinha um computador para cada 4 pessoas, né? O computador ficava no centro, a gente era um biombos, né? De 4 pessoas. A gente ia, por exemplo, discutir uma peça, a gente tinha atenção plena. Hoje falam tanto, né, do mindfulness, né, atenção plena. Gente, a gente exercia na prática no trabalho, porque você ia conversar sobre uma peça, sobre um componente do carro, era uma mesona grande como essa, às vezes até maior, aqueles desenhos em papel impresso, todos os engenheiros ali do lado do papel, atenção plena, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha ninguém te mandando mensagem. Então ali era gostoso, eu estava lembrando com um certo, né, nostalgia esse tempo, né? Porque você saía realizado do trabalho. Sim. Você saía realizado. Satisfeito, né? Com a satisfeito. sensação de ter cumprido, de plenitude. De assim, plenitude. De estar completo. E de ter aprendido, né? Porque você estava com aquela atenção plena, engenheiros mais experientes te mostrando ali, né? Poxa, depois a gente ia para o carro. Nossa, assim, uma época áurea, né? E aí eu lembro essa transformação, né? Que eu fiquei 17 anos, né, no setor automotivo, antes de ir para tecnologia. E aí, de repente, chegam o CAD, os computadores. Primeiro os computadores pessoais para cada um, depois o CAD. Então, até um certo ponto do CAD, era só uma mudança de ambiente, porque em vez do papel físico, a gente estava todos ali ao redor de uma tela de computador e que você conseguia ver de uma forma 3D. Né? Então, aquilo que você se esforçava num papel para imaginar o 3D, você já conseguia ver. Ok. Mas depois começou a ser tão automatizado e daqui a pouco tinha 3, 4 desenhos que você tinha que ver ao mesmo tempo. E daqui a pouco você estava vendo e já estava recebendo uma mensagem no BlackBerry. Então, você começa a fazer multitarefas, né? E o ser humano, né? Fora as mulheres, né? Eu falo com as pessoas e falo assim, eu não consigo fazer multitarefa, eu sou serial. Não, mas o ser humano não é serial, né? Ele é serial. Né? E com todos esses dispositivos, a gente acaba fazendo multitarefas e acaba sendo cobrado de múltiplas formas, né? E o mercado, ele vem embutindo isso como uma necessidade, porque ele fala assim, eu te dou a tecnologia, mas você tem que entregar mais.
Te dei recursos. Te dei recursos Uhum. e agora você tem que entregar mais. Uhum. E vai apertando a porca, né? Uhum. Até uma hora que vai espanar, que é a Uhum. saúde mental. E aí, pra gente ter mais torque ali na porca, a gente se enche de medicamento. Uhum. Uhum. Até que chega um ponto que explode, Sim. né? E nesses momentos, fazendo essa história para contextualizar essa nossa próxima pergunta, eu vejo que as pessoas, como você disse mesmo num dos seus posts, né? Elas vão fazendo a trajetória de carreira, né? E vão, Uhum. de alguma forma, encontrando recursos, seja com remédios, exercício físico, enfim, qualquer coisa, para aguentar, para produzir, para entregar, para crescer na carreira, mesmo vendo que muitas vezes isso é um processo desumano, Uhum. mas quando elas chegam na função de liderança, né, ao invés, e aí ela tem, entre aspas, o poder da caneta ali, do cargo, para tentar mudar algo, né? Ela acaba também entrando nesse mote e aí se cobra mais ainda, porque à medida que você cresce na carreira, você tem mais responsabilidades e mais necessidade de entrega. E acabam, logicamente, porque elas precisam das equipes, também forçando as equipes para entregar mais, né? E aí você reflete, né, nesse seu artigo, que eu achei bem interessante, né, que as pessoas... Vou até botar o óculos aqui, eu peguei um trechinho, né? Que reclamam dos comportamentos tóxicos, mas quando chegam nos cargos de liderança, não agem para mudar este ciclo nas empresas que atuam, né? Como que você, quando chega aí um recém-líder ou até um líder antigo, para se consultar com você, pegar orientação ou até fazer um tratamento psicológico para ansiedade e burnout, e você pergunta para ela assim, poxa, mas o que que você mudou, né? Faz uma autorreflexão aqui, o que que você mudou na sua vida? Ele nada, né? Piorei só. Como que é essa fase dessa conversa? Conversa, Bem fala para bacana, nós. acho que toda essa tua a linha do tempo que tu trouxe, porque eu iniciei em 96 também, né? Então eu peguei toda essa época, eu trabalhei com muito engenheiro, né? E bem isso, foi falando, eu também fui acompanhando, porque eu peguei essa época, né? E isso que eu escrevi sobre, né? Se você perpetua ou para, né? Ou descomplica essa parte da exigência, né? Quando chega alguém assim, que assumiu um papel de liderança, porque é muito comum me procurarem para mentoria na primeira liderança, Tá. né? Então, e aí vem um excesso de cobrança, como tu falou, de si próprio, né? Do papel que eu tô agora, afinal de contas, a empresa me reconheceu, a empresa me deu recursos, então eu não posso fracassar, né? Então, é como se deixasse de ser humano, né? E logo ele entra num automático de fazer a mesma cobrança, né? A primeira pergunta que eu faço, né, é como é que era antes de tu ser líder, né? Vamos fazer uma trajetória aí de antes de tu ser líder. Como é que tu era tratado? Como é que tu lidava? Que pontos que tu percebia que podiam ser diferentes, né? E aí entra a questão da autoconsciência e da inteligência emocional. Então, eu trabalho muito a questão da inteligência emocional, porque a inteligência emocional é isso, é autoconsciência, tu ter consciência e fazer, a gente chama da regulação das emoções, né? Tu poder entender primeiro como é que tu está te sentindo e o que que tu faz com isso. E muitas vezes, quando eu faço esse tipo de pergunta, o líder ali, né, que está na minha frente, para e pensa, eu não pensei nisso. Ou seja, eu estou agindo apenas nesse automático, né? E aí é como tu fala, a gente tem tantos recursos aí que é para nos ajudar e muitas vezes nos atrapalham. A gente está falando muito do celular, mas outro que eu me lembrei é o, né? Smartwatch. Esse sim, né? Eu acho que ele ainda pode, dependendo, ele é pior, porque o tempo inteiro ele tá ali te dando notificação aqui, né? No pro celular a gente deixa ali viradinho às vezes, né? Quando tá conversando. Então, e tem isso. Então, essa pessoa que tem essa sobrecarga, e daí ela quer usar todos os recursos porque ela não quer perder tempo e ela não quer perder nenhum momento, né? Do que está sendo demandado.
e do que ela pode fazer para provar. Parece que está se provando o tempo inteiro. Uhum. E aí a impressão que eu tenho muitas vezes, né, e que eu percebo, é que todo líder acaba se sentindo sobrecarregado, mas não para pensar exatamente isso que eu escrevi, assim. Uhum. Para pensar agora, tu está com uma oportunidade de mudar uma cultura. É fácil mudar uma cultura? Claro que não, Não. né? Mas ela é possível, né? E a gente sabe, tem pesquisas aí que dizem que quando a pessoa está mais tem uma melhor qualidade de vida e ela se sente reconhecida também nos momentos em que ela não está bem, ela vai produzir mais, Uhum. né? E é sobre isso daí que a gente está falando, né? E não entrar nesse automático, nesse círculo vicioso que é o que acaba acontecendo. Agora eu sou líder, então agora eu tenho o poder de determinar. Logo, eu acho que tem uma fantasia, uma idealização de que como eu tenho o poder, eu vou ter o poder da minha carga horária. Não, porque daí tu tá demandando e tu vai ser demandado, vai estar demandando. E aí fica nisso, e não para pensar. E a cobrança é maior, né? O peso da martelada no dedo é maior, É maior, né? é maior. E É. tem uma pesquisa que eu assisti recentemente, até também teve essa postagem, que a média liderança é a que é mais pressionada. É a que mais sofre. É O a mais pressionada. mid-management é o... É. Porque é o que não só tem que entregar através da equipe, mas normalmente você acaba fazendo pela equipe, quando a Isso. equipe não faz, né? Eu lembro quando eu fui gerente de engenharia, Uhum. né? E a gente tinha problemas Uhum. de design do produto, enfim, alguma coisa que acontecia. Um caso, né? Eu lembro 12 de junho, Dia dos Namorados, né? Era uma quarta-feira. Eu tinha reservado para eu e minha esposa irmos no Terraço Itália. E deu um problema na linha de produção na Tailândia. O engenheiro da minha equipe estava lá já há 2, 3 semanas e não conseguiu resolver. Eis que 7 horas da manhã daquela quarta-feira, eu recebo uma ligação do chefe global do projeto e fala: você tem que estar aqui, né? Antes de ontem. Porque na segunda-feira, né? Então era uma quarta, na segunda-feira nós temos carros para montar e não pode atrasar. Resumo. Naquela madrugada de quarta para quinta-feira, que era o voo, 3 horas da manhã, eu acabei tendo que cancelar, né? O Terraço Itália, Sim, né? imagino. Peguei o voo para Tailândia, né? Então ele ia até Dubai, e aí de Dubai fazer a conexão e mais um voo de mais 7 horas para Bangkok, e depois de Bangkok até a cidade de Pattaya era mais 1h30. Então, resumo, eu cheguei no hotel, horário local, eu lembro, às 4h30 da tarde. Já tinha um carro me esperando para eu chegar às 6 na planta. Só joguei a mala dentro do quarto do hotel. E às 6 horas da tarde da sexta-feira, a gente estava fazendo uma reunião e eu passando o que eu precisaria ter de instrumentos, né, para fazer análise no final de semana e resolver a situação para segunda-feira ter carro 7 horas da manhã sendo montado. Então você imagina como foi o meu final de semana. Então, é o middle management, é o gerente, ele é realmente, eu brinco, é o pior cargo. É o que mais a gente quer, porque quando a gente está no operacional, a gente quer chegar a gerente, mas depois você quer sair de lá. Porque se o engenheiro não faz, né, o operacional não faz, é você que tem que fazer. Né? É você que é demandado, né? Então, realmente é o pior Isso, cenário. acho que ele acaba, como tu falou, né, pegando o que a equipe, às vezes, né, pegando parte do que a equipe tem que fazer e ele filtra também o que vem, né? Então, sim, os dois lados, é isso aí também. né? Ele toma a bordoada e ele filtra. Isso, provavelmente quando aconteceu isso contigo, né, foi vai lá e faz, mas tu não vai passar isso para a equipe, não, né? Então, maneira alguma. por isso que tem essa questão dessa pressão, né? Então, eu lembro, eu também tive o papel, né, de liderança, né, a gente começa aí... Mas tem gerente que faz isso, né? Se fosse outros que eu conhecia lá na minha época lá, ele ia falar assim, vocês são um bando incompetente, hein, meu? Eu tenho que vir até aqui para resolver.
né? E tinha, viu? Sim. Tinha uns cabeçudinhos bem ali. lembrado, porque a gente nem tá falando dessas situações ditas tóxicas, né? A gente tá falando numa situação de Sim. temperatura e pressão normais, né? No sentido de não faltar respeito, nem educação, fora tudo isso que tem acontecido e que daí já entra nas questões emocionais também, né? Do líder que não tem uma inteligência emocional, do líder que não se percebe, né? Que só terceiriza, né? Ou seja, o problema nunca sou eu, né? E daí não é só líder, as pessoas, né? Mas como a gente está falando da liderança, então tem isso. Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%, e os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo, e que desde tenra idade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário, porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de um LMS que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do TID começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. Fiz uma consulta aqui para psicóloga. Veja só, né, Lisiane, a gente conversando sobre isso me lembrou de um outro caso, né, meu, que veja só, eu sou teólogo também, né, e atualmente estou concluindo o mestrado em teologia, né, mas a primeira fase da minha carreira foi na engenharia, também fiz o mestrado de engenharia, e graças a Deus nessa jornada, né, eu tive excelentes líderes,
mesmo, excelentes, muito humanos, né? Por mais difícil que seja, ainda mais no setor automotivo, eu tive a graça de ter pessoas excelentes na minha vida. E que me ensinaram, né? Mesmo eu sendo gerente aos 29 anos, fui acho que o gerente mais novo ali da época, um ensinamento, né, de controle emocional muito, acho que muito profundo, né? Porque imagina ser um gerente com 29 anos de uma multinacional com esse nível de responsabilidade, né? E eu acho que eu consegui controlar bem. Porém, aí depois fui diretor, enfim, fui crescendo na carreira, mas chegou um ponto, eu não tive a crise dos 40, eu tive a crise dos 38. Eu sempre fui um pouquinho, né, ansioso, né, para fazer as coisas mais rápidas, né? Mas assim, eu pensei assim, poxa, aonde eu estou caminhando, por melhor controle emocional que eu tenha para saber dosar, saber entregar, ter um nível de relacionamento profissional e pessoal bacana, não é só isso a vida. A vida não é só isso, né? Eu estou projetando a minha felicidade no externo. Aonde está o propósito, né, de tudo isso? O propósito é eu chegar à presidência de uma empresa e depois, né? E aí, nessas minhas indagações, eu acabei sendo, né, sugerido a estudar teologia, né? E fui fazer teologia, comecei a fazer retiros, né, espirituais inacianos, né, da ordem dos jesuítas, e ali eu encontrei um propósito, né, aonde eu via que a gente, como ser humano, essa foi a minha conclusão, está aqui para tornar o mundo melhor, né? Então, o nosso legado não é um legado de uma empresa, uma realização, um acontecimento. O nosso legado passa pela lembrança positiva das pessoas, né? Pelo que você fez por elas. Do impacto positivo que O impacto que você fez por né? elas, né? E aí isso me deu, né, uma reviravolta no sentido de ações, né? Então, acabei fundando uma ONG, enfim, usando do conhecimento das técnicas, né, científicas de processos, análise de processos, gestão de qualidade, etc., para ações sociais, para ajudar positivamente no impacto no mundo. E isso, assim, me deu uma completude que eu nem consigo explicar o nível de completude, né? Mas me deu uma completude. Então, eu encontrei, né, na espiritualidade, né, o meu propósito. Conversando com muitos líderes C-levels, né, eu vejo que falta muita crença em algo maior para as pessoas do mundo de hoje. E a era digital, ela vem para dessacralizar, né, o espiritual, né? Porque se você não vê, não existe, se você não prova, não existe, né? Então, o cientificismo, né, principalmente aí acelerado nas últimas 3 décadas, ele vem também não só
fazendo com que as pessoas deixem de acreditar, mas eles também atacam, eles desacralizam, eles se não é tecnológico, se não é para produzir, se não é para entregar, não presta. Não tem validade. Não tem validade. Você trabalha em qual linha, né? Depois eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a metodologia do Life Design, né? Que você, que é sua, que ajuda as pessoas a encontrar o seu propósito, mas em qual linha que você reflete, né? Aí o meu lado teólogo, não falta um pouco de Deus no coração das pessoas, Sim. né? Que chegam nesse estado, né? Fala para um pouquinho. Sim. Eu acho que na tua linguagem Deus e eu penso que sim, o que a gente está falando é de propósito, né? Eu trabalho nessa linha, né? No sentido de, quando eu digo assim, esquece o teu trabalho por 5 segundos, tu não tem o trabalho, tu não tem a empresa, que vida que tu tem? E eu acho que aqui que está o Deus que tu traz, entende? A pessoa se dá conta de o que resta, né? Eu acho que é disso que nós estamos falando, né? E muitas vezes eu digo para as pessoas, seja em palestra, no atendimento individual, vive um pouco, né? O trabalho, ele é um pilar importante da carreira, né? Mas tem os outros pilares, né? Que é o lazer, que é a pausa que tem que ser feita, que são as amizades, que é a família e que é o propósito, né? Então, para mim, a espiritualidade, sim, ela é bem importante. Eu também me trabalho muito, né? O meu autoconhecimento e a espiritualidade, né? Então, assim, eu acho que a espiritualidade é exatamente isso, né? Só reforçando a questão do propósito. É para que eu existo? E o que eu quero fazer para o mundo, né? E logo, quando eu penso que eu quero fazer para o mundo, eu tenho que pensar o que eu quero para mim, né? Então, o Life Design, não sei se eu já posso entrar falando disso. Claro. O Life Design, na realidade, ele é uma metodologia de um psicólogo americano, né? Ao qual eu tenho a formação. E trabalha exatamente assim, de uma forma mais simplista, trabalha autoconhecimento, análise de cenário e plano de ação, né? Então, quando eu estou na etapa de autoconhecimento, eu vou justamente trabalhar com a pessoa o que ela se identifica, né? Qual é o propósito que ela tem de vida e de carreira. O Life Design não separa a vida da carreira. Eu estou falando assim por uma questão didática, né? Mas não separa, porque as escolhas que a gente faz na vida refletem na nossa carreira e as escolhas de carreira refletem na nossa vida, né? Então, o Life Design, ele trabalha exatamente isso. É como é que tu vai prototipando a tua vida conforme a carreira, né? Prototipando, ou a carreira conforme a tua vida. As coisas estão juntas. É assim que se trabalha o Life Design. Entendi. Então, quando a pessoa vem e me diz, não, mas aqui eu sou assim na minha carreira e na minha vida pessoal eu sou assim. Eu disse, tá, mas nós somos um só, né? Porque não é assim, não é verdade isso, né? Se a gente para pensar. Então, o Life Design trabalha a questão de identificar, sim, tuas habilidades, mas antes de mais nada, identificar o que te conecta. E aqui o que te faz feliz, né? O que te faz feliz, né? Exatamente. Porque as pessoas não param, né? Eu vejo assim, né? Ainda o pessoal da geração X, né? Que tá ainda no mercado de trabalho e a grande maioria ainda, né, em cargos de liderança, né? O pessoal aí até 60 anos, entre 40 e 60 anos. Ainda a gente, né? Independente se... Eu brinco, né? Agora eu gosto de brincar com os dois lados, né? Com a engenharia, né? E com a teologia, né? Com a razão e com a fé, né? Eu falo assim, enquanto ainda não achou Deus no coração, né? A gente ainda tinha um pensamento um pouco mais, vamos dizer assim, estruturado no seguinte sentido. A gente colocava o trabalho, né? Aí, primeiro é a casa, né? Depois é o apartamento na praia, ou a casa na praia, ou no interior, né? Os filhos formados. E aí, no domingo, ia na igreja, né? Ainda tinha vamos dizer assim... Um rito, né? Um processo ali que a gente seguia, né? E nesse processo existia ali uma parte... ainda dedicado à família, né? Porque você quer uma casa na praia para levar os filhos no final de semana, né? Enfim, existia ali um rito um pouco mais ordenado de vida, né?
E isso nos dava mesmo, né, e nos dá ainda, né? Mesmo com todas essas loucuras Eu, por exemplo, eu nunca eh, deixei isso aqui ligado com notificações. Uhum. Uhum. Eu também Sabe, não. quando você tem o celular e tem um monte de aplicativo com um monte de numerinho vermelho Uhum. e você fica desesperado, você Uhum. fala, eu quero ver tudo, Uhum. né? Tanto que as pessoas que são próximas me sabem, né? Se você quer falar comigo, liga. E Uhum. não liga pelo WhatsApp, Uhum. liga do Uhum. celular, Uhum. porque Uhum. eu deixo desabilitado. Então, eu uso a tecnologia, sim, porém a meu favor. Eu não sou Uhum. escravo dela, Como ferramenta, né? né? Ela é Como minha ferramenta, prioridade, né? né? Não como prioridade, Não né? como prioridade, É. não como fim, Como fim, exatamente. mas como Como meio, meio. né? Uhum. Agora a gente falou um pouquinho, né, do pessoal do alto escalão. Vamos falar um pouquinho do pessoal mais novo, Uhum. né? Esse pessoal da geração Y, Uhum. né? Que estão aí começando a chegar em Uhum. primeiros cargos de liderança. Uhum. Pessoal da geração Z, esses jovens, 18, 19, Uhum. 20 anos no primeiro emprego, Uhum. né? Eu vejo que eles, como eles já nasceram Uhum. Conectados. conectados, Uhum. né? E aí eu faço um parênteses, né? Eu, se eu pudesse, eu esgoelava os pais que dão para criança nenê Uhum. um celular só para criança Se distrair. se distrair, Uhum. né? Porque eles não querem despender o Sim, tempo isso. deles, Uhum. né? Investindo nas crianças, mas enfim, né? Uhum. Essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, esses jovens adultos, eles já chegam Uhum. assim com isso aqui como um membro do corpo. Claro. Se eles não têm isso na mão, Uhum. Uhum. é como se faltasse um braço, Uhum. Uhum. né? E, e aí, logicamente, a espiritualidade vai por água abaixo, Sim. porque, Passa né, longe, né? passa longe. Uhum. Você já chegou, né, e trata esse pessoal mais jovem, e quais as dicas que você, né, Uhum. passa para eles, né, para a gente tentar descomplicar um pouquinho esse tema Claro. e dar algumas sugestões, porque tem muitos jovens que nos ouvem, né, Uhum. Uhum. também, né, no Descomplica TD, e que você pudesse. A minha dica é fácil, tá? Encontra Deus no seu coração, você vai ficar Aham. completo, tá? Mas tá Aham. muito longe essa dica Sim. aqui, né? Sim. Tem um processo. O que que você falaria? Sim. O que eu falo, né? Porque o que eu percebo desses jovens é que muitas vezes eles estão preocupados em falar o que o outro quer ouvir. Sabe? Então, de novo, a terceirização, aquela Sim, não passa por mim, tá? Mas o que que tu pensa sobre isso? Né? Então, eu acho que a dica que eu dou é essa, assim, né? Primeiro, faz a tua análise daquilo que está sendo solicitado, ou daquilo que tu está escutando, processa o que tu pensa, não que isso seja simples, né? E depois forma a tua resposta. Mas o que eu vejo é o imediatismo, né? Eu já quero responder aquilo que eu percebo que as pessoas querem escutar, porque com isso eu já me sinto autoridade, você acha que né? falta um filtro de análise Falta um crítica? filtro de análise crítica. Sim, eu acho que pula essa parte, assim, Eles sabe? pegam e Aham. já mandam. Isso, eu entrei, eu fiz o. Enfim, né? Eu entrei no trabalho, ou entrei num projeto, consegui, agora eu imediatamente eu já tenho que ir para aquele passo de ser um gestor, porque é isso que eu vejo, né, dessa geração, ela quer um imediatismo, assim, né? Ao mesmo tempo que não para pensar realmente nessa questão, tá, mas o que que tu pensa sobre isso? Né? Em processos terapêuticos que eu atendo de trainees, né, eu que acabam me procurando para terapia, não só para carreira, eu faço muito esse trabalho, assim. Tá, às vezes eu peço, vamos simular aqui a reunião que tu vai ter. Né? Então tá, vou ter uma reunião e aí eu disse, eu vejo muito no discurso, mas eles querem que eu fale isso. Eu disse, tá, vamos, simula comigo, eu sou teu gestor agora. Então, eu vivi o ambiente corporativo, né? Eu trago isso, assim. E aí eu vejo, disse, tá, mas o que que tu pensa sobre isso? Né? Então, veja bem, acaba sendo, não é muito diferente do que eu trouxe do líder já mais maduro, só que aqui, na geração Y, eu acho que é mais preocupante, bem pelo que tu falou, né? Eles já estão recebendo uma educação diferente.
né? Não estão recebendo educação, É, né? Estão então, sendo educados pelas mídias sociais. Porque tem isso, assim, para distrair, né? Tanto que eu brinco. Se eu não sei usar o meu celular, eu dou para uma criança de 5 anos. Ela já nasce assim, ela com o vai dedinho. saber, porque ela tem. Né, ela já nasce no digital e já com a intuição, né, é intuitivo muito mais né? do que para nós, né? E aí entra também, né, Michel, que eu não posso deixar de dizer, eu não deixo de olhar, porque quando eu falo da forma que eu trabalho carreira, a gente precisa entender também que cada momento de vida a gente tem uma necessidade e uma prioridade diferente. Se nós pararmos para pensar aqui, né? Eu sou da década de 70 que eu nasci, né? Então, assim, com 20 anos a gente tem uma prioridade, uma necessidade, com 30 é outro, 40 é outro, 50 é outro, 60 é outro. Né? Então, eu procuro, eu não saio dessa linha de raciocínio para trabalhar o jovem também. Sim, né? Ele sim. está vivendo num outro momento, mas ele tem necessidades e prioridades que fazem parte aí de uma questão da psicologia do desenvolvimento, provavelmente, né? Entendi. Então... E esse é um ponto também interessante, né? Que você comentou, né? Cada fase da vida, né? A gente tem uma necessidade, né? Eu acho que isso é importante. Por isso o pessoal brinca, né? Que queria ter o corpo de 18, né? Com a cabeça de 80 e com o dinheiro de 40. Isso. Né? Isso aí, bem isso. Né? Bem isso. Ideal Porque de vida. seria o ideal, né? né? Exato. Mas a gente tem fases, né? Então, cada um tem a sua fase. Cada um enxerga de uma maneira a vida, né? De uma maneira. Agora, para enxergar a vida, né? A gente precisa viver a vida, Viver né? a vida. Estar na vida. E não com a cabeça no celular, né? A gente precisa estar aqui no encontro, na conversa, né? E eu sou um crítico, né? Apesar de trabalhar com tecnologia, né? Nesses últimos 11 anos da minha carreira, né? Eu sou um crítico da forma como usam a tecnologia. Sim. Né? Então, sou muito favorável à tecnologia. Estamos aqui com aparelhos tecnológicos. É meio, né? É meio. Né? Mas as pessoas estão transformando a tecnologia como fim. Né? E aí cabe essa reflexão, né? Quando você faz a mesma pergunta para o jovem que você faz para o mais sênior, ou seja, se tirar o seu trabalho, o que você é? Você faz essa mesma pergunta ou tem alguma outra? Eu faço. A eu mesma? faço a mesma pergunta. A mesma. Porque é claro que eu não posso ter expectativa de que a resposta vai ser a mesma, porque tem momento de vida diferente. Sim. Mas ali com o jovem, é claro que talvez, quando mais jovem, vai ter um percentual maior, digamos assim, só para tangibilizar, né, a resposta, dedicado ali ao trabalho, à carreira. Né? Mas tem que ter um percentual também, não só ao trabalho, né? Não só uma execução de uma entrega de trabalho, tem que ter também a entrega da vida. O que tu tá fazendo nos momentos de lazer? Quando tu tá com a tua família, isso que a gente fala, viva o presente, né? Quando tu tá com a tua família, tu está verdadeiramente presente ali. O que tu costuma fazer nos finais de semana? Né? Eu fico olhando, fico vendo o LinkedIn, né? Não, o Instagram, o que o cara tá fazendo? Para eu ver quem são os profissionais, quem é o meu concorrente, daí eu fico preocupada com o meu colega que fez uma coisa melhor do que eu e fico fim de semana assim, tá, mas além disso, o que mais que existe na tua vida? Faço a mesma pergunta. Claro que eu tenho que estar trabalhando diferente, bem isso, por momentos diferentes, por e até vivências diferentes. Né? E até a forma como você se comunica, né? Exato, também, né? exatamente. Né? Não, legal. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes, com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Bom, a gente, você vê, passou rápido, tá passando, tá, né? Estamos quase chegando a nossa 1 hora aqui, a conversa é bem gostosa, passou muito rápida. E normalmente eu termino, né, com 3 perguntas, Tá bem. tá?
Então, a primeira, 3 perguntas reflexivas, né? Se você fosse presidente do mundo, Uhum. né, por um dia, Uhum. né? Então você teria o poder, presidente do mundo, você tem o poder da caneta Uhum. para emitir ordens executivas para que todo o mundo seguisse. Uhum. Quais seriam as suas ordens executivas? 1, 2, 3, enfim, que você... Até 3, vai, que você Uhum. colocaria e falaria para o mundo. Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, se perceba, né? Tá? Olhe para si e se perceba, assim, o que que te toca, o que que te conecta, o que que te faz feliz, né? A segunda é como é que tu expressa isso para o mundo, né? E a terceira, sem dúvida, é seja gentil, né? Seja gentil e humano, né? Porque tu é um ser humano, né? Então, eu sempre parto o que eu te respondi é o que eu procuro fazer comigo, né? Nos trabalhos de autoconhecimento que eu fiz, enfim, que eu faço, eu procuro primeiro me dar conta, assim, o que que me faz bem e o que que me desperta os momentos também que eu não tô tão bem, Entendi. né? Antes da gente ir para a segunda, tem uma questão que o Leonardo pediu para eu te perguntar, porque ele quer fazer um corte disso, tá? Tá. Então, ó, Leonardo, vamos fazer um corte disso. Eu já estava aqui passando por ela sem óculos, se eu não sigo aqui. É novo, né, para nós, essa discussão do 6 por 1, Uhum. né? Uhum. 4 por 3, enfim. Uhum. Então, essa proposta que é acabar, né, com essas escalas de 6 trabalhos por 1, às 44 horas, e passar para 36 horas semanais. Uhum. Como uma forma Uhum. de aumentar a produtividade, porque as Uhum. pessoas vão estar mais descansadas, como forma também de propiciar mais lazer. Essas são as justificativas, né, do projeto de lei, como as formas de até aumentar o consumo, porque as pessoas vão estar Uhum. passeando e tudo mais. E isso é bom para a economia e tal. Nós não temos, nem no projeto de lei, que deveria ter Uhum. dados científicos para comprovar essas afirmações, né? Mas, enfim, o que você acha, sua opinião pessoal, sobre esse projeto? Você acha que vai ajudar na saúde mental? Ou se as pessoas, em vez de ficar, vou brincar aqui, elas ficam muito mais, mas um dia na internet, agora elas vão ficar 3 na internet e vão se estafar mentalmente. Fala Esse para é o mim. ponto, né? Primeiro, eu não posso deixar de dizer que, independente da decisão, eu tô achando muito boa essa polêmica, porque o foco dela é a qualidade de vida, Sim. né? Então, independente 6 por 1, 4 por 3, o que for, né? E eu acho exatamente isso, Michel. Assim, acho que pode ser 4 por 3, 6 por 1, mas como é que tu vai usar o tempo de lazer? O ponto é esse. Se você Né? ficar na cama, afim, no celular aqui, Isso, assim, no assim, você vai celular. se matar mais cedo. Exatamente. Ou, eu vou trabalhar 36 horas, ok, eu terminei, mas eu vou continuar trabalhando porque eu quero nessa coisa, vou dizer, insana aqui, né? Desproporcional de eu quero fazer a melhor entrega, eu tenho que ser a pessoa ou o cara. Então, mesmo que a empresa não está me exigindo, eu vou continuar trabalhando. Então, o ponto é esse. E nesse sentido, a polêmica ela vem assim, eu acho, bem no sentido do que nós estamos falando. A gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando do quanto eu mesma, tu próprio, também contribui para a tua qualidade de vida. Sim. Né? Mesmo tendo as outras demandas. Né? Olha, eu vou falar, porque eu tenho dica para vocês. Concordo com você. 5 por 2, 6 por 1, 4 por 3, 3 por 4, 2 por 5. Se a gente no horário livre colocar a cabeça aqui, ficar só olhando bobagem, que não agrega. Isso. Certo? Se enchendo de vazio, Se né? enchendo de vazio. Você vai, não é descansar, você vai se tornar um depressivo mais cedo. Isso. Exatamente. Esse é o meu Tá? ponto de vista também. Né? Simples assim. Então, para mim, você quer uma melhor qualidade de vida? Para de usar isso aqui.
Viva, né? Como a gente Viva, falou, vai viver, né? né? Viver. A segunda pergunta, se você pudesse convidar para jantar alguém da história da humanidade, tá? Né? Então, ou seja, que já viveu, né? Então, se pudesse resgatá-lo sem ir para o céu e chamá-lo aqui para ter um papo, quem você chamaria e o que você gostaria de conversar com ela? Ou com ele, enfim. Uhum. Ou pode ser pessoas vivas também, tá? A primeira pessoa que me vem em mente é o Nelson Mandela. Nelson Mandela, tá? Uhum. Eu acho que por toda o posicionamento, o encorajamento dele, né? Quanto ser humano, assim, né? Hoje, né, das minorias, né, como Sim. assim, eu teria interesse em conversar com ele pela história que ele teve, pelo que ele... Modelo de resiliência, principalmente isso, sabe? né? Modelo de Eu não estou resiliência. falando como é que eu vou te dizer, de posicionamento político, né? Eu estou falando como ser humano, assim, Sim. né? A resiliência, né? Tudo isso, assim. A postura, né? Enfrentar o sistema, né? E aparentemente, né? Depois de tudo que ele passou, manter aquela leveza, aquela aparente leveza, né? Tá dizendo aquilo que E até a aparenta. humildade, porque ele A chegou humildade, né? Porque a isso. gente sabe, né? No poder ele não foi a forra, né? Não, Não exatamente. foi a forra, né? Exatamente. Então, acho que ele me pareceu legal. humano. Muito bom, muito bom. Desculpa, excelente escolha. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu e qual foi o pior conselho que você já recebeu? O melhor conselho é vai e faz, né? Vai com medo mesmo, né? E o pior, eu acho que foi o faz porque a gente precisa, né? Quando eu tô falando de entregas, de coisas, vai lá e, né? A gente precisa atingir isso, não importa, né? Os meios. O fim justifica os meios. Os fins justificam os meios, Maquiavel. né? E foi quando, então, eu liguei a luzinha para mim de, não, só um pouquinho. Não é essa cultura que eu quero perpetuar. Não. Muito bom, muito bom. Lisiane, muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito gostoso aqui essa conversa, muito esclarecedor, né? Já fica aqui um convite para um próximo bate-papo, para a gente continuar essa nossa conversa, né? Acho que quem nos ouviu ou nos assistiu, depende da mídia, que a gente usa a mídia como meio, não como fim. Tenho certeza que vão usar isso para refletir, né? Claro. Fazer aquela análise crítica e se desenvolver. Como se as pessoas, né, quiserem consultar você, fora o perfil do LinkedIn, do Instagram, que a gente marca sempre nos episódios, você quer deixar algum e-mail, algum site? Bacana. Em primeiro lugar, te agradecer imensamente também. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando. Para mim também foi um bate-papo muito fluido, né? Bem bacana, não senti o tempo passar. Para me contatar, então, além de LinkedIn e Instagram, eu tenho um site, que é lisianetolguinha.com.br. Né? Aqui, agora, aqui, o pessoal colocando aqui. E através do site tem ali o contato pelo WhatsApp. Tá bom. Então, o meu site tem esse contato, tem os blogs também, né? Então, por ali. Legal, muito obrigado mais uma vez e obrigado a vocês por mais uma semana estarem aqui conosco no podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixa aí o seu review, se você tiver aí no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, tem o sininho, liga ele aí. Coloque os seus comentários em qualquer canal que você nos escutar. Como sempre, a gente lê, responde. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.